Bom, estamos no ar mais uma vez. Meu nome é Bruno Oliveira e hoje o papo vai ser com uma dentista, ortodontista e odontopediatra. Falei certo, doutora? Tá tudo certo. Doutora Roberta Gomes, seja bem-vinda ao nosso podcast Pode Tudo e Mais. Obrigada, vai ser um prazer estar aqui com vocês. Prazer todo nosso. Espero que contribuir aí com o podcast, Com espero certeza. trazer um pouquinho de informação, do que eu sei um pouquinho de nada, a gente vai conversando e espero que dê tudo certo. Primeiramente, eu quero pedir desculpa porque a gente marcou 2 vezes e nas 2 vezes a gente teve que cancelar por um motivo de doença, né? Mas graças a Deus hoje a gente está aqui firme e forte. O importante é se curar, a gente está esperando todo mundo ficar bem para poder fazer da melhor forma. Para começar, doutora, por que cargas d'água? E quando você acordou assim um dia e disse, eu vou ser dentista, eu vou cuidar do sorriso da galera? Veja só, minha história com a odontologia foi um pouco sonho e muita estudo sobre o que era a área de odonto. Eu estava no ensino médio, na época do ensino médio não se falava muito de odontologia, porque no colégio onde eu estudei só existia, se você era saúde, era medicina. Se você queria exatas, era engenharia, se você queria humanas, era direito. Não tinha outras opções, não se falava sobre. E aí eu pensei, eu quero saúde, então vou fazer medicina. Estudei para medicina. Quando chegou no ano que eu fiz para medicina, tirei uma boa nota, quase a nota para passar, mas sabe como é medicina na federal, o PE. E aí eu ia estudar mais um ano, mas todo mundo tinha certeza que eu ia passar porque eu estava com uma boa nota. Quando chegou depois do vestibular, eu olhei assim e fiz, a única coisa que eu não quero é medicina. Porque eu não me identificava e não sabia o que eu queria. Né? E aí eu fui pesquisar, vi várias áreas e percebi que a odonto ela ia me trazer 2 coisas que eu achava muito interessantes. Que era o contato com as pessoas que ia ter também na medicina, mas ele ia ter a flexibilidade de carreira, porque é muito comum dentro da odontologia você ser empresário. Bom você falar nisso, porque veja bem, há alguns anos atrás, eu acredito que lá no final da década de 70, até 80, a gente quando ia no dentista, né, geralmente era um cidadão bonachão, com 50 e poucos anos, 60 e poucos anos, né? É a imagem. Até então a imagem que a gente tinha do dentista era essa, né? Mas na década de 90, até hoje, eu acho que aconteceu alguma coisa que isso mudou, né? Os jovens começaram a se interessar pela odontologia, né? E passaram a fazer, vamos dizer assim, buscar essa profissão, né? Essa carreira, né? Você entrou nessa, como você já falou aí, mas assim, por não se identificar com a medicina, mas assim, a odontologia é uma profissão rentável também? É uma profissão rentável, não a curto prazo. Pensando em pequeno, médio e longo prazo, dentro do pequeno prazo, a odonto é muito caro, muito caro. Porque você tem que investir muito ao longo da sua graduação. Assim que você sai, você tem que investir na pós-graduação. Depois que você termina a pós-graduação, tem muitos cursos muito caros, materiais caros. E você não tem um valor alto, assim, recém-formado, não recebe muito, não. Você ganha mais fazendo outras coisas. Até porque se você for montar um consultório, aí, caro, exatamente. Mas nem vale a pena você montar logo que você se forma. Porque imagina, estou aqui, terminei. Eu fiz na Universidade Federal. Terminei. Vou montar meu consultório. Quem é que vai para mim? Ninguém conhece. Família, amigo, colega, mas isso não Primeiro você tem que mostrar o seu valor. Exatamente. E você tem que fazer uma pós-graduação, ser especialista em alguma coisa para poder vender a sua imagem, a sua profissão, o seu trabalho, para poder depois ir captando o paciente para poder ter um espaço seu. Você, doutora, é também cirurgião dentista? Isso aí é uma dúvida muito comum. Quando você se forma, todos os dentistas são cirurgiões dentistas. Agora, existe uma especialidade que é cirurgia bucomaxilofacial. E aí ele é especialista na parte de cirurgia. Mas todo dentista, o título, o nome padrão, o nome certo lá do diploma é cirurgião dentista. E não só dentista. A ortodontia, ela é uma especialidade dentro da odontologia, né? Isso. Que é onde a senhora se encaixa talvez melhor pelas informações que eu tenho. Ou estou enganado? Isso mesmo. Me diga uma coisa assim,
tem uma pergunta que eu acho que muita gente vai querer também, eu gostaria de perguntar para você. Quando, no caso que você também é odontopediatra, né? Quando é que uma mãe, um pai deve levar uma criança, né, para as primeiras avaliações, os primeiros procedimentos? Vamos lá, isso aí é a dúvida realmente, você já começou no X da questão. Foi, que bom, porque né? realmente essas são as primeiras perguntas, né? Quando levar e por quê, né? A primeira coisa que a gente fala é o bebê deveria ser avaliado, a questão de língua, a questão de estruturas bucais, desde antes de ter dentes, tá? Por conta da alimentação. Isso, você está falando por meses, né? Isso, desde. Ó, a avaliação de língua é para ser, às vezes, na primeira semana de vida. Então, se passou dessa fase, o recomendado é que seja antes dos primeiros dentinhos. Então, antes aí de 1 ano, para poder a gente fazer as recomendações, explicar para a mãe se tem que usar fluo, se não tem, qual tipo de escova usar, se passa fio dental, se não passa. Tem que ter todas as orientações antes de virem os dentes, porque senão você vai começar já errado, e aí pode trazer prejuízos para o resto da vida. Então, é desde bem cedo mesmo. Quando eu estava falando aqui para algumas pessoas que você viria bater esse papo com a gente aqui, teve uma senhora que é conhecida nossa que ela perguntou o que é a língua presa e quando é preciso tratar. A língua presa, ela é muito conhecida. Isso também faz parte da ortodontia? Não, da odontopediatria. Odontopediatria. Isso. Qual a diferença, antes de tudo? Qual a diferença de odontopediatria e ortodontia? É a área de atuação. Então, a odontopediatria, ela vai desde pré-natal odontológico, que é a mãe grávida, recomendações para aquele bebê que está chegando, até a adolescência. Então, é aquele profissional isso que é... parto. Isso, exatamente. Porque a mãe, isso aí já é outro tópico, mas o pré-natal odontológico, ele é aqueles cuidados que a mãe deve ter para garantir a saúde do bebê logo antes dele nascer e assim que ele nascer. Então... Desculpa, eu estou assim perguntando, porque eu sou leigo na coisa, então eu estou muito curioso. O pré-natal, então vamos por partes. O pré-natal odontológico, ele é muito recomendado por conta das possibilidades, inclusive de parto prematuro, as possibilidades de alterações na arcada dentária do bebê, que a mãe sempre tem muitos mitos, né, sobre a gravidez e a odontologia, diz que não pode fazer cirurgia, diz que não pode fazer... que perde os dentes, que fica fraco, tem muitos mitos relacionados à odontologia durante a gravidez. Então, o pré-natal é para isso, assim como o pré-natal médico, que precisa acompanhar aquela gestação, o pré-natal odontológico é para garantir a saúde da mãe e, consecutivamente, a saúde do bebê. E aí, uma das coisas que eu sempre falo quando me fala de pré-natal é a gengiva da gente, ou seja, toda essa saúde bucal ao redor do dente, que é osso, gengiva, estruturas que suportam o dente, elas precisam estar saudáveis para não liberar hormônios relacionados à parto prematuro do bebê. Então é saúde mesmo. Não e esses cuidados vêm desde do pré-natal? Né? Exatamente. Imagina, a mãe com a gengiva inflamada pode fazer com que ela tenha um parto prematuro. Pode ser que o bebê ela nasça antes do tempo porque estava com problema na gengiva. Interessante, né? Mas é uma coisa que... Outra coisa, doutor, aí veja bem, o bebê nasceu, ele vai crescendo. Certo? Aí, com qual a idade ideal, se isso é necessário, levar algum dentista para fazer uma avaliação, ver se tem algum problema dentário? Pronto. Os dentes, eles vêm mais ou menos a partir dos 6 meses de vida. Dos 6 a 1 ano é a média. Então, antes disso, seria para recomendações. Vamos dizer que esses pais, eles já tiveram esse acompanhamento, já sabem as recomendações, eles querem levar apenas a criança quando já tiver esses dentinhos. Então, a partir do primeiro dente, já é recomendado fazer uso de pasta dental com flúor. Já é recomendado escovar o dente desse bebê, porque existe cárie da infância. Hoje em dia é até muito mais comum do que antigamente, por conta dos ultraprocessados, por conta do acesso ao açúcar desde muito jovem. A gente mesmo tendo cuidado
Acontece muito de, às vezes, na creche, ou então alguém que não está acostumado a dar uma comida a mais para o bebê. Então, a higienização tem que ser desde o primeiro dentinho. Então, essas recomendações são passadas pelo odontopediatra e o acompanhamento tem que ser a média de 4 meses, a cada 4 meses, para poder avaliar se está tendo algum problema nessa dentição. Porque a cárie no bebê, na criança, é muito mais rápida do que a cárie no adulto. Muitas vezes a gente está com cárie, um paciente adulto, demora às vezes 1 ano, quando chega lá, faz a restauração, está tudo certo, mas na criança, às vezes, isso já vai dar um canal. E se faz canal em criança. Então, assim, acompanhamento da criança não pode ser anual, semestral, uma coisa muito longe, porque qualquer problema que não seja identificado pelos pais vai ser muito rápido, a parte negativa desse problema vai ser muito mais rápida. Então... É interessante isso aí. Agora, uma coisa que sempre me chamou a atenção, tem algumas pessoas que têm os dentes, como eu posso dizer assim, entramelados, né? Isso. E isso vem desde a infância, claro, né? Eu tenho um amigo que ele hoje tem 50 anos e ele tem esse problema. Nunca foi um dentista ver se tinha condições de ser tratado. A partir de que idade a mãe percebeu, os pais perceberam que a criança tem algum problema, né, na dentição, vamos dizer, na apresentação dentária dele, né? Ele procura, vamos dizer assim, o especialista nesse tratamento e que tipo de tratamento é adequado para consertar essa posição dos dentes. Nós saímos agora Desculpa, a gente vê aquelas pessoas com uma coisa na boca, aqueles aparelhos, não é isso? Isso. A gente saiu agora da odontopediatria e foi para a ortodontia. E aí, dentro da ortodontia, que é essa parte de aparelho, que é essa parte da posição dos dentes, a gente consegue botar uma meta da primeira avaliação ser mais ou menos entre os 5 e 6 anos de idade. Por quê? Porque existem algumas alterações que, se não tratar nessa fase, não tem mais. De 5 a 6 anos de idade, quer dizer, não perde nenhum ano. Isso. Até 6 anos seria a recomendação. Se os pais perceberem que... Não. Independente. Independente. Por quê? Pelo menos uma avaliação. Porque existem alterações que os pais não conseguem perceber, porque não é um sinal clínico tão visível. Não é tão, para uma pessoa leiga, para uma pessoa que não é especialista naquilo, porque nem todo mundo não é obrigado a saber, às vezes não vai perceber. Às vezes é um dente que está com uma mordida cruzada, e aí tá tudo bonitinho, tudo alinhadinho, mas quando morde lá atrás tem um cruzamento que não é identificado pelos pais. Às vezes é um dente que ele está começando esse apinhamento e está precisando expandir aquele arco. Então, assim, tem algumas coisas que se faz na criança que só pode ser feito na criança. Infelizmente, se ficar mais velho e não tratar, não for avaliado, porque não percebeu, não tem mais como fazer. E não tem mais... A senhora está dizendo que Pode falar. Você está dizendo que no adulto não tem mais conserto, é isso? Apenas cirurgicamente. Aí fica mais complicado. É uma cirurgia. Cirurgia bem grande, e muitas vezes tem que ir para bloco para fazer esse tipo de intervenção. Então, assim, ou você trata na infância, ou vai ser um procedimento extremamente complexo e não vai ter a qualidade do que se fosse tratado na infância. Se fosse tratado antecipadamente, né? Agora, sim, tem crianças que têm verdadeiro pavor de dentista, né? E adultos também. Exatamente. Alguns anos atrás eu tinha aquele barulhinho daquela máquina que me incomodava bastante, certo? Mas voltando para a criança, eu já cheguei em consultório de dentista, né? E tinha a criança lá aos plantos, desesperada, que não queria de jeito nenhum, entendeu? Quando você encontra um paciente, né, com essas características, você tem alguma técnica para tratar disso com a criança e ele fica confortável? Tem. E isso é bom até os pais, quem estiver assistindo, ter uma noção de como seria a melhor abordagem. Para caso vá para um profissional que não esteja seguindo essa linha, ter cuidado, ter um olhar mais apurado sobre esse atendimento. Quando a gente vê uma criança com pavor, com medo, com receio,
não se deve ter a primeira abordagem já fazendo o procedimento, tá? Porque aquela criança, ela muitas vezes, ela não tem noção do que está acontecendo. É muito mais pela falta de ideia do que está acontecendo com ele, do medo do desconhecido, do que necessariamente medo do procedimento em si que vai ser feito. Muitas vezes é para fazer uma limpeza. Então, é uma escovinha, é uma pasta, é nada que deveria ter medo. Mas, então, o passo a passo para um atendimento desse deveria ser conversa com a criança, dependendo da idade da criança. Se ela entende o que está sendo falado, deve ser falado direto com ela, não deve ser falado só com os pais. Tem que mostrar a ela quais são os materiais utilizados. E tem que dizer o que é que vai estar sendo feito, tem que dizer um passo a passo, porque isso lhe dá segurança, tanto para o adulto quanto para a criança. Imagine se você for atendido e tudo que o dentista está fazendo, ele lhe dizer antes de fazer. Você vai se sentir mais seguro, né? Com a criança não é nada diferente disso. Isso é uma das técnicas, tem várias outras técnicas, mas é uma das mais conhecidas, que é dizer, mostrar, fazer. O nome da técnica é esse, é dizer, que é quando você fala o que vai ser feito, verbaliza isso, mostrar, você mostra quais instrumentos você vai utilizar, você mostra às vezes num boneco, aí a gente tem às vezes uns bichinhos que eles são com dentes para poder mostrar à criança o que vai ser feito e depois realizar esse procedimento, certo? Muitas vezes a criança ela não vai cooperar nesse primeiro fazer, mas ela já vai saber o que vai estar fazendo com ela e ela provavelmente não vai ter receio no segundo ou terceiro encontro, porque ela pode não querer fazer, mas ela sabe o que está sendo feito, ela sabe que não vai ter dor, que não vai ter incômodo e sabe o que está acontecendo. E hoje, com toda a tecnologia que existe, né, as coisas mudaram muito, em todos os nichos, né, de todas as profissões. Uma coisa que eu estava curioso, até porque foi uma pergunta que uma pessoa fez, e eu terminei atravessando. A pergunta é o lance da língua presa, da fala. Sim. Vamos lá. Eu vou dar um passo a passo da língua presa, porque aí quem tiver interesse já vai ter uma noção. A língua presa, ela é uma alteração, certo? Que do freio da língua, que ele está mais anteriorizado, ele está mais para frente, ele está segurando mais do que deveria estar segurando. É como uma rédea mais curta mesmo, igual a gente faz no cavalo, uma rédea mais curta. Então, o que é que a gente faz quando existe essa alteração? Primeiro, tem que identificar essa alteração. Para identificar, tem que ter um profissional especialista nisso. Então, é feito um teste, que existe mais de um tipo de teste, e aí a gente, odontopediatra ou fonoaudiólogo pode fazer esse teste e identificar. Uma vez identificado, existem níveis. Existe o nível que a gente vai acompanhar, existe o nível que é recomendado fazer, mas está no meio do caminho, e existe um nível que tem que ser feito, certo? Então, se não for feito, vai ter problemas. E aí tem que ter, às vezes, imediatos. Por exemplo, a não conseguir mamar. Se não conseguir mamar, vai precisar o quê? Usar mamadeira. Se precisar usar mamadeira, são bicos. Vai ter alteração ortodôntica, que é a alteração que depois vai precisar mandar aparelho. É interessante, a gente jamais imagina uma coisa dessa. A gente que é leigo no assunto, né? Agora eu estava falando de tecnologia, doutor. Com todo esse advento da tecnologia que a gente está vendo aí, o que é que o dentista pode ter, como é que o dentista pode ter aproveito dessa tecnologia? Existe alguma que você já use? Existe. Que adapta no seu trabalho? O meu trabalho, ele, na parte de odontopediatria, é muito bom a parte visual, né? A parte da tecnologia, a parte visual é muito bom. Existem desenhos 3D, que a criança ela consegue interagir, e a gente consegue trabalhar na boca da criança com ela, vendo todo o mundo virtual, que é muito mais interessante do que o nosso real. Mas onde a gente mais tira proveito, pelo menos das minhas duas áreas, é dentro da ortodontia. Porque existem hoje em dia os alinhadores invisíveis, né? Que aí entraria nos tipos de aparelho. Existem vários tipos de aparelho. A tecnologia ela veio para agregar, né, os tratamentos. E um dos mais assim, tecnológicos atualmente são os aparelhos alinhadores, que mais conhecido é o Invisalign. Você está falando desses aparelhos invisíveis, que são plaquinhas, que você olha assim, uma plaquinha transparente, e você não sabe como é que está mexendo nem que a língua está. Então, a tecnologia veio para isso. A gente escaneia digitalmente um modelo, né, em 3D da sua boca, manda para eles o arquivo digital,
eles confeccionam o alinhador, mandam para você as placas e o dentista ele precisa, claro, usar recursos para poder aquele tratamento andar como deve andar, mas ele já é totalmente planejado digitalmente. Então, existem cirurgias ortognáticas, que são cirurgias de mudar a posição do osso, da mandíbula, da maxila. Tem gente que tem isso aqui lá para frente, não é? Pode-se fazer uma cirurgia para reposicionar. O nome disso é cirurgia ortognática. E tudo isso é feito através do planejamento digital. Então, hoje em dia, sem a parte digital, a odontologia não anda. Realmente não anda. É muito agradável. A gente viu aí exemplos conhecidos na televisão, né? Aquele Belo, aquele cantor, né? O cara consertou, ficou outro ser humano, o sorriso dele ficou outra coisa. Teve aquele também, que eu não lembro como é o nome, que era da Vai, que tinha era um grupo de samba, que ele também tinha um sorriso, ele já olhava sorrindo, mas era o dente tudo, né? Você não consegue nem prestar atenção em outra coisa. Teve um dentista que consertou aqui, sem tirar as características dele, né? Esse tratamento faz parte da ortodontia. Isso, exatamente. O reposicionamento... Não lembro o sobrenome, mas é André, que faleceu há pouco tempo. Ele foi até falecido recentemente. A ortodontia, ela é a especialidade que vai reposicionar os dentes. Então, não vai repor dentes. Você perdeu o dente, isso aí é outra área da odontologia, que é implante, ou prótese e tudo mais. Mas a organização dos seus dentes naturais dentro da boca, até antes de fazer uma prótese ou antes de fazer um implante, para poder criar o espaço adequado, encaixar de forma correta os dentes. Esteticamente e funcionalmente. Então, esse encaixe, que é o encaixe de mastigação, às vezes, vamos dizer, você perdeu alguns dentes e aí outros dentes saíram de posição, você começa a mastigar, mas não mastiga mais da mesma forma, incomoda, acaba perdendo outros dentes porque está mastigando errado. Vem a ortodontia e a ortodontia consegue reorganizar esses dentes, consegue reposicionar para poder eles encaixarem de forma correta e com esse encaixe correto, aí sim você vai poder mastigar melhor, vai poder falar melhor. Então, muitas pessoas vêm... ontem eu atendi uma paciente que ela é atriz. Ela faz curso de teatro, ela já fez algumas participações e ela foi procurar a ortodontia por isso. Ela disse que ela não estava conseguindo vocalizar bem, porque ela tem algumas perdas e ela estava sem conseguir apoiar a língua na posição ideal para poder cantar, falar, que ela faz apresentações desse sentido. E aí eu achei muito interessante que ela disse, doutora, eu consigo falar muito melhor agora. O meu instrutor, o meu professor lá, ele disse que eu mudei muito depois que eu coloquei o aparelho. E assim, era uma coisa, um plus, né? Que ela foi para reorganizar os dentes, para ficar estético, e ela ganhou isso aí, porque não é só estética, também é função. E uma coisa é funcional no caso, né? Porque mexe, dá licença, inclusive dá problemas de estômago, leva a outros problemas porque a mastigação não está sendo correta. Não é só o visual, não é só a aparência, é saúde realmente. Uma coisa que um amigo me falou, ele disse que estava conversando com um dentista e ele estava com problema dentário, uma infecção. E o dentista disse que uma infecção dentária pode atingir até o coração. Isso é verdade, doutor? Nosso organismo, ele é todo envolvido por sangue. O sangue, ele passa desde o nosso dedão do pé até a nossa cabeça. E é o mesmo sangue que ele circula. Então, uma vez que você tem uma infecção bucal, essa infecção, que são esses micro-organismos, esses agentes infecciosos, eles podem ir para a corrente sanguínea e ir para todo o organismo. Então, imagina um processo infeccioso de grande duração, então às vezes é uma coisa crônica, é uma coisa que se estendeu por muito tempo, em que aquele agentes infecciosos estão circulando por todo o seu organismo. É muito comum, depois, pacientes que tiveram essa relação, tipo coração e dente, ser por conta disso, porque o dente infeccionado, ele vai para a circulação, chega até o coração e pode trazer diversos problemas de saúde gravíssimos e até a morte. Pois é, e pouca gente dá assim um devido valor isso aí é da gente, bucal. É uma cultura, né? É uma coisa cultural. É uma coisa cultural, que sempre adia. Se você tiver com o dedo machucado, você não vai querer que ampute sua mão. Mas se você tiver com um dente precisando de um canal, às vezes você destira. Mas é um órgão. Isso aconteceu comigo, doutora. Assim, na minha infância,
A cultura dentária, bucal, vamos dizer assim, era diferente. A gente chegava no dentista, uma coisa que era só para fazer uma restauração, aí dizia, arranca. Mas aí não é E culpa da arrancava. população, é É. culpa do dentista. Era, na época É era. uma, E é a- uma cultura, a gente falava na faculdade, é uma cultura extracionista. Ter mínimo trabalho possível. É muito mais tranquilo tirar um dente do que fazer uma Exato. reabilitação daquele É. dente. E hoje em dia a gente tem uma cultura de mínima intervenção, uma cultura de manutenção desses dentes o máximo que puder. Se puder fazer uma coroa, se faz uma coroa. Se puder fazer um canal, um pino, um enxerto, nananã, se faz. Se não puder, mesmo que precise tirar, mas já pensa como vai repor aquilo ali, se é implante, se é uma prótese, tem que pensar em como manter o máximo de dente possível, porque a gente percebe que isso traz saúde a longo prazo. Você vai mastigar bem por toda a sua vida. E hoje a cultura também, essa cultura passou também para a sociedade, porque eu me lembro que era bonito, assim, na época, quando eu era criança, era bonito, a gente extrair um dente. Vê que situação. Você perder uma parte do seu corpo Exatamente. e achar que aquilo era legal. Tranquilo, perdi um dedo. É, E aí? um dedo ninguém acharia bonito, mas não, extrair um dente, né? Você falou da atriz que estava com problema na voz, isso aconteceu comigo. Eu tive um problema dentário porque alguns anos atrás eu fui fazer um tratamento de canal com um dentista e ele não fez a coisa certa, né? E depois eu tive que perder 3 dentes porque tiveram que extrair o dente e saiu quebrando outros que era vizinha, uma coisa mais ou menos assim. E eu, como canto, a minha voz mudou totalmente. Exatamente. Era impressionante. Eu tive que me adaptar àquela situação. Porque muda completamente. É assim, os S da voz, que eu não tinha tanto S como eu tenho hoje. Mas eu fiquei, e olha que eu trabalhei muito isso, estudando para tirar. Entendeu? Mas é porque voz é a passagem do ar, né? E se a passagem do ar está alterada, se tem locais onde o ar vai ser passado de forma diferente do que passava antes, vai alterar o som da voz. É isso que a gente está falando aqui, que você está falando aqui, é interessantíssimo para quem canta. Tomar cuidado com a saúde bucal, porque tem essa interferência, né? E que tem como se resolver. É. Mesmo que aconteceu a perda, mesmo que os dentes saíram de posição, e isso tenha alterado, né, a voz, o desempenho dentro da função, né, se você é um artista nessa área, tem como se resolver. Mas o recomendado é que primeiro se reorganize os dentes, reorganize para eles voltarem para uma posição ideal de encaixe, para depois fazer prótese. Você está falando de reorganizar com aqueles aparelhos que colocam. Exatamente, ortodontia. Uma curiosidade minha, quanto tempo leva? O paciente chega lá, você coloca me desculpe eu ficar chamando você senhora, porque meu pai dizia, olha, quando você vê um cidadão com um anel no dedo formado, uma cidadã, chama senhora. É senhor e senhora. Mas assim, a pessoa coloca um aparelho daquele na boca para reorganizar a posição dentária, né? Quanto tempo leva para essa organização, essa reorganização, chegar a ficar concluída? Muitos pacientes chegam falando que passaram 10 anos, 12 anos, 15 anos de aparelho, e eu sempre falo a mesma coisa. Não existe tratamento nenhum que eu tenha visto, nem em casos complexos de livro, que precise desse tempo todo. Tá? O tempo padrão, que qualquer paciente que chega para mim de boca fechada, não vi ainda o caso, não sei o que está acontecendo naquela boca, não sei nada. Porque se ele perguntar para mim o tempo, eu vou dizer, olha, a média é 2 a 3 anos. Pode ser menos? Pode. Pode ser mais? Muito difícil. Muito difícil. De 2 a 3 anos. 2 a 3 anos é a média que eu consigo dar para qualquer paciente, sem eu ver o caso. Uma vez que eu vejo o caso, que eu avalio, vejo quais são cada movimentação que eu vou precisar realizar. Se há um caso mais complexo, menos complexo, a gente pode alterar isso aí, eu dar uma previsão mais certeira de cada caso. Então, a maior parte dos meus casos eu termino entre 1 ano e meio e 1 ano a 1 ano e meio. E casos mais complexos, 2 a 2,5. É a média.
Agora também depende do comportamento do paciente. Exatamente. E aí, quais são os fatores para poder dar certo Sim. esse tempo aí? Paciente conseguir ir nas manutenções, que é uma dúvida muito frequente. Ah, eu vou só para trocar a linha, né? Trocar a cor da linha? Não. A gente está trabalhando com força, a gente está trabalhando física. A gente precisa aplicar força para poder ter movimentação. Então, os elásticos ortodônticos, eles não são por estética, eles não são para ficar trocando indiscriminadamente. Eles são para poder fazer a movimentação que a gente deseja. E a movimentação que a gente deseja é o dente sair de posição tal para posição tal. Então, para chegar nessa posição, a gente precisa fazer uso de fios. Muitas vezes são fios mais maleáveis, quando o dente está mais mal posicionado. E aí, depois que ele andar um pouquinho, a gente bota um fio um pouco mais grossinho, que a gente chama que é um fio um pouco menos maleável, vai aplicar mais força. E tudo isso aplicando forças através dos elásticos. Então, tudo que a gente sabe de engenharia civil, que tem a viga, tem não sei o que, a gente estuda na odontologia. Agora, esse procedimento é dolorido? Sim, incomoda, tá? Não tem como dizer que não incomoda, porque é a mesma coisa do que causar uma mini inflamação na boca, certo? Então, se tiver algum dentista dizendo aí, não sente nada, muito difícil, tá? A não ser que o paciente tenha um limiar de dor alto. Ele não sente muita coisa, ok. Tem paciente meu que começa e termina o tratamento, não sente nada. Já tem paciente que começa o tratamento achando que não vai aguentar, que está dolorido, que incomoda, mas aí depende do limiar de dor de cada paciente. E aí a gente vai se adequando a essa realidade de cada paciente e vai mudando. Existem fios mais tecnológicos, que tem adição de cobre, que tem adição de outros materiais dentro do fio, que trazem mais conforto. Existem fios térmicos, que eles são ativados com a temperatura da boca. Então, se você quiser aliviar, você tomar uma água gelada, muda a conformação do fio. Então, a tecnologia que você tinha perguntado também vem nisso. E também, doutor, não atrapalhando o que a senhora você está falando, a posição o problema dentário de cada um é diferente de cada um, dizendo assim. Uhum. Então, veja bem, as posições dos dentes vai interferir nesse processo dolorido ou não? Sim, vai interferir, tá? Porém, tem pessoas que têm um grande apinhamento. O apinhamento é o entremelado que você falou. Então, essas pessoas com grandes movimentações que não sentem falta de nada, mesmo a gente aplicando uma força X. Igual, mesmo tendo os dentes todos, vamos dizer assim, fora de lugar. Isso, é muito mais relacionado à pessoa do que à movimentação. Porque, como eu disse, tem gente que tem casos que você imagina, esse cidadão vai sofrer, porque tem muita coisa para fazer aqui. Mas quando vê, ele diz, não senti nada, doutora, tudo certo. Já tem outros que você olha e faz, não, aqui tá tranquilo, não vai sentir quase nada. Já teve paciente de voltar e querer tirar. Mas o caso dela era muito simples, assim, muito tranquilo, muito leve a alteração, o apinhamento. Então não condizia o incômodo que ela teve com o que estava mostrando ali para mim. Então aí você entende, cada paciente é um paciente. Então ele vai ter limiar vai suportar a dor, o incômodo de formas diferentes. E a gente vai ter que se adequar a isso para ser possível aquele paciente passar por aquele processo sem tantos percalços, né? Sem tanto... E isso você vai descobrindo qual é a situação de acordo com os procedimentos durante o tratamento. Isso, mas sempre a gente inicia de forma leve. Porque precisa. Porque os dentes, eles são a primeira vez que vão se movimentar. Nesse início, tem que ser uma coisa leve. A gente não pode chegar e já aplicar uma força extrema, mesmo se o paciente aguentar. Por quê? Porque tem um passo a passo. A gente tem alguns protocolos padrão que foi estudado, que na maioria das pessoas vai trazer conforto e resultado. Até porque ninguém quer ficar 10 anos de aparelho para sentir conforto. Agora, uma coisa que eu fico, assim, sem entender direito, porque, como eu já falei antes, eu sou leigo no assunto, né? A gente vê esses programas de televisão, pega uma pessoa com os dentes tudo estragados, falta não sei quantos dentes. Em pouco tempo, uma semana, eles apresentam um resultado, vamos dizer assim, inacreditável. Né? Uma coisa, assim, em termos de estética, de beleza, perfeita. Agora me diga uma coisa, isso ali
é natural, fácil de acontecer, ou aquilo ali são alguns especialistas que têm alguma tecnologia que implanta naquele paciente e consegue aquele resultado? Aquilo ali é muito mais relacionado à maquiagem do que necessariamente à função, a resultado de qualidade. Eu digo assim, você faria na sua mãe, você faria na sua esposa, se você não faria na sua filha, se não faria, não faça no paciente. Existem alguns resultados que é muito mais midiático Midiático. do Essa que realmente pensando na qualidade daquele porque quer tratamento. apresentar para o público Exatamente. uma... Existe a possibilidade de ser feito? Existe. Mas é a melhor forma de fazer? Não. Então, existem alguns protocolos que você consegue sim fazer um implante e colocar um provisório, um dente já posicionado ali imediatamente? Tem. Mas não é todo paciente que a gente consegue isso com qualidade. Então, não tem por que você prometer isso para o paciente se você vai fazer de qualquer jeito. Tem paciente que você olha assim e faz. Isso aí é tanto na minha área, na parte de reabilitação, né, que é mais implante, prótese, mas assim, isso mostra o desdém das pessoas com os dentes que estão mal posicionados. Muitas vezes botam uma faceta, botam uma resina, botam um negócio para poder maquiar aquilo ali, ao invés de fazer um procedimento mais longo, mas com melhor resultado. Que aí a orto perde muito nisso. Porque tem pessoas que olham assim e falam, eu vou passar um ano ajeitando os dentes, eu posso chegar ali, fazer uma faceta e deixar o dente que está assim, botar uma massa aqui e ele vai já estar esteticamente, ele vai parecer que estava em outra posição, ou não. Porque E aí... a gente vê, né, desse pessoal, e principalmente esses programas de televisão, até que deixou de... Mas eu sei, é o estilo. Pega alguém, transforma, e aquilo em uma entrega... semana, com um resultado maravilhoso, que a gente fica meio descobrindo que o cara... Às vezes aquilo ali é a custa de saúde, infelizmente. Futuramente ele vai ter problemas, né? Agora me diga uma coisa, tem pessoas que têm tártaros, é da sua área? É dentro da geral. É dentro da geral, né? dentro da tem geral. pessoas que têm tártaros facilmente, por exemplo, e não fumam, né? O que se dá isso? Tem pessoas que, graças a Deus, eu não tenho, mas eu conheço pessoas que têm uma facilidade de pegar... E é recorrente. É recorrente. Isso. Vamos lá. O tártaro, eu percebo isso, vou até puxar um pouquinho para a minha área, na odontopediatria. Você imagina, criança tendo tártaro? Nunca vi, assim, é muito mais difícil. Mas tem crianças que, desde a infância, têm uma maior tendência ao tártaro. Isso independe de se escova bem a boca ou não, os dentes? Independe. O que vai melhorar é o cuidado e a higiene. Mas se você tem tendência a, dificilmente você vai conseguir brigar 100%, dizer, ó, eu tenho tendência a ter tártaro, mas eu não tenho nenhum que eu consiga higienizar bem os dentes. Muito difícil. Então, assim, você tem uma genética de cada um. Tem a genética, tem a alimentação e tem os hábitos. Então, esses três pilares, normalmente, é o que dizem a incidência do tártaro. Então, o tártaro tem a questão genética, você já tem uma tendência a ter aquilo ali. Tem a questão da alimentação, que existem alguns alimentos que vão ter uma maior... vão grudar mais no dente, vão aumentar a possibilidade do tártaro ali. E existe também o hábito de higienização, que depende se você consegue passar por dental todos os dias, se você consegue escovar bem em todas as áreas. Isso aí vai aumentar ou diminuir a incidência, mas normalmente quem tem a genética para ter, vai ter. Aí tem que ter um cuidado regular. E que cuidado seriam esses aí? Era que eu ia perguntar. Muita regularidade no dentista para fazer a tartarectomia. E esse nome bonito é a limpeza que a gente está acostumado. Como a senhora falou que... Tartarectomia. Tartarectomia. É a remoção do tártaro. Eu quase não pronunciar tartarectomia. É um palavrão. E aí a tartarectomia... Agora, em quanto tempo essa pessoa tem que ir ao dentista? Vou lhe dar um exemplo. Meu pai, ele vai para mim a cada 2 meses. Porque ele tem uma tendência absurda. A cada 2 meses ele faz uma limpeza. A cada 2 meses ele faz essa tartarectomia, que é a remoção do tártaro através da limpeza. Então, a limpeza, na verdade, ela é uma junção de muitas técnicas, que é a tartarectomia, a profilaxia, que é o uso da escovinha, é o polimento dos dentes. Então, tudo isso a gente juntou e botou um termo mais popular, que é a limpeza. Vai limpar.
Mas não é uma coisa só que se faz na limpeza. A gente usa, às vezes, ultrassom para remover tártaro, usa o micromotor para fazer a profilaxia masculina. Então, são vários passos dentro da limpeza. Tem a parte do flúor, né? E tudo isso aí a gente junta e diz que é limpeza. Hoje, com toda essa gama de informações que a gente tem aí na internet, em vídeos, profissionais dando informações gratuitas na televisão e tudo mais, ainda existem pessoas que têm medo de fazer limpeza dentária. A pergunta é, isso é dolorido ou é indolor? Existem técnicas que vão diminuir muito o incômodo na limpeza. Que é ter mais cuidado, ir devagarzinho. Existe como a gente fazer de forma manual, ao invés de usar ultrassom, que às vezes incomoda por conta da sensação de vibração. Então, a gente consegue diminuir esse incômodo. Mas da mesma forma, o limiar de dor, ele é de cada pessoa. Tem gente que você pode fazer o que for, às vezes quase tira um dente sem anestesia, está sentindo quase nada. Tem gente que você toca a escova, vai sentir essa sensibilidade, esse incômodo. Então, existem formas de a gente diminuir esse limiar de dor, esse limiar de incômodo, mas não tem como lhe dizer que não vai sentir nada, a não ser que a gente anestesie. Uma vez anestesiada, eu vou lhe garantir que não vai sentir nada, mas sem anestesia, que é esse bloqueio da resposta de dor, de incômodo, de toque, não tem como garantir que não vai sentir nada, não. Só com anestesia. Assim, doutora, hoje você tem um consultório, tem uma clínica, né, e atende também outras repartições, outras clínicas, de outras, vamos dizer assim, terceirizadas, né? Qual é a maior gama de pessoas, né, de pacientes que você atende? Ela é adulta ou infantil? Ou infanto-juvenil, não sei. Na ortodontia, que é onde eu tenho maior variação, né, de idade de paciente, porque na odontopediatria é criança, que é a especialidade de criança, né? Mas dentro da ortodontia, que é a parte de aparelho, o mais comum são adultos, de idade média, que é entre seus 25 até no máximo 40, dentro dessa faixa. Por quê? São pessoas que estão economicamente ativas, que conseguiram juntar de alguma coisinha, que trabalham, e agora começaram a investir em si próprio. Certo. E nisso aí, dentro do que você está dizendo, essas pessoas, vamos dizer, de 18 a 25 anos, né? Por aí? Mais para frente. Certo. Essas pessoas, como você disse, já são economicamente estabilizadas. Estão conseguindo fazer algum... Exatamente. Aí quais são, os processos que a busca dessas pessoas procurar um ortodontista? É mais para consertar a posição dos dentes? Como é? A limpeza Para mim, na verdade, como existem várias pessoas que fazem ortodontia, mas nem todo mundo é especialista. E isso aí é bom até pontuar, porque a população geral acha que quem bota aparelho é especialista. Não necessariamente. Porque dentro da odontologia, qualquer cirurgião dentista, que é qualquer dentista formado, pode fazer tudo, desde que saiba o que está fazendo. Porque qualquer bronca, ele vai ter que responder por isso, certo? Então, quando você é especialista em algo, você fez um curso. E é o seu caso? É o meu caso. Fez uma pós-graduação. No meu caso, minha pós-graduação durou 3 anos e meio. Depois da faculdade, que foram 5 anos. Depois da minha outra pós-graduação, foram 2 anos. Que foi dentro da residência do IMI. Então, a pós-graduação de ortodontia, com 3 anos e meio, não é todo mundo que faz. Porque você pode fazer a ortodontia, pode colocar aparelho sem ser especialista. Agora, se vai estar fazendo da forma melhor possível, aí eu não tenho como falar, porque o ideal é você estudar o máximo que puder para poder fazer o tipo de para ficar capacitado para fazer aquilo. Inclusive, falando em especialização, existem as crianças que têm algumas deficiências, ou é especial, autismo, alguma coisa relacionada a isso, é o seu caso também, você é um especialista nisso? Isso. Quando eu me formei na Universidade Federal, foi em 2018. Em 2019, em 2018 mesmo, no fim do ano, a gente faz uma prova para poder tentar a residência. Residência é quando você vai ao hospital e tem, às vezes, residentes médicos estudando para ficar especialistas em algo. Então, eu fiquei especialista em odontopediatria
com ênfase em pacientes com deficiência, pacientes com necessidades especiais, através do IMIP. Passei na residência em 2018 e fiquei lá atuando, recebendo como profissional, mas também estudando, que a gente tem que fazer como se fossem provas mesmo, tem aula com as professoras de lá, com as especialistas de lá, para poder receber o título. Então, eu fiz lá essa residência que ela é nessa área de criança, bebê e também de pacientes com necessidades especiais. Então, a gente atende pacientes com autismo, pacientes com síndrome de Down, pacientes oncopediátricos, que são pacientes que estão fazendo tratamento para câncer, que são uma saúde totalmente diferente, né? Estão fazendo uso de medicamentos muito fortes. Então, precisa de uma atenção diferenciada. Não é qualquer dentista que sabe atuar na boca de uma criança com câncer. Que de uma criança com síndrome de Down, que não entende o que está acontecendo, que às vezes não vai colaborar, paciente com paralisia cerebral. Você atende também a essas pessoas? Isso, exatamente. Porque a mesma especialização, mesma residência, né, que a gente chama de residência, que é o título, tem lá, residência em odontopediatria, com ênfase em pacientes com necessidades especiais. A odontopediatria é uma especialidade dentro da odontologia? Não, é uma especialidade da odontologia. Da odontologia. São coisas separadas. Eu fiz as duas porque são duas especialidades que agregam. Então, eu tenho muitas vezes crianças que eu cuido, né, que eu acompanho, e depois de 2 anos que está comigo, eu vejo que ela precisa do aparelho. Então, ela continua comigo na parte de ortodontia. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu posso ser só odontopediatra. Tem colegas meus que são apenas odontopediatra. Faz apenas o atendimento das crianças e das crianças com deficiência e tudo mais. Não mexe em nada de aparelho. Do mesmo jeito que eu tenho colegas que fizeram a outra pós-graduação que não gostam nem de ver criança no consultório, porque não atende. E aí eu associei essas duas especialidades porque para mim fazia sentido, porque é muito interessante você ampliar um pouquinho, né, o seu escopo. Então, para mim, ortodontia e odontopediatria fazia sentido eu fazer as duas coisas, mas são coisas totalmente separadas. Que legal. E assim, para um profissional cuidar de criança, tem que ser um profissional que tenha assim, uma sensibilidade muito grande, que tenha uma paciência, porque não é fácil, principalmente uma criança... Não, é melhor nem fazer, né? Agora, hoje a gente vê, como eu tinha falado antes, essa explosão, esse boom da odontologia, porque aonde a gente, em cada esquina tem uma clínica dentária, né? E a gente percebe também, doutora, que muitas dessas pessoas estão ali só para ganhar dinheiro, né? Existe, infelizmente, e isso em toda a profissão, todas as profissões têm isso, né? Existem pessoas que estão ali só pelo dinheiro, não tem aquele, vamos dizer assim, o amor pelo que está fazendo. A gente chama da mercantilização da odontologia, né? Que deixou de ser, assim, não que antes as pessoas não estivessem preocupadas também com dinheiro. Em todas as épocas existiam profissionais bons e profissionais ruins, mas assim, com esse boom da odontologia que você falou, né, com essa explosão de que tem muito mais pessoas se formando, e aí é um dentista em cada esquina, então isso se tornou uma briga, né, se tornou uma corrida. E aí, quem é que vai chegar primeiro no paciente? Quem é que vai puxar primeiro aquele paciente? E aí vieram as pessoas que topam tudo por dinheiro. Então, preferem botar, às vezes, o preço lá embaixo, mesmo sabendo que com esse valor vai entregar um resultado. Não vai conseguir entregar um bom resultado. O que deveria ser prioridade deixou de ser. Deixou de ser, porque às vezes você, vamos lá, a concorrência está vendendo tratamento X por 200. Vou botar 150 para poder captar o paciente. Mas com 150 você consegue entregar a mesma qualidade que o 200, tudo bem, então venda por 150, mas não consegue, explique para o paciente. Porque ele vai achar que está com 150, vai ter um tratamento que é de 200. Depois, se ele fizer um tratamento realmente de qualidade, ele não vai ter, como é que se diz assim, lucro nisso. Exatamente. Aí, o que é que ele, e se não tiver lucro, como é que ele vai manter as portas abertas? Um tratamento de péssima qualidade, que é o que acontece, infelizmente. Exatamente. Né? E aí eu acho muito triste isso, porque às vezes o paciente ele não vai querer ser esperto de porque pegar o valor mais barato. Às vezes é porque ele precisa realmente de um orçamento mais baixo por conta da realidade financeira. E aí cai na mão de alguém que ele confia, que acha que vai ter um resultado adequado e que percebe que vai conseguir pagar porque é um valor mais baixo.
E aí cai na bronca de que às vezes ele paga um valor X, chega lá, fica ruim, tem que pagar o dobro para resolver. Exatamente. E aí é o que Isso- tem mais acontecido. E isso vai passando tempo, mais tempo, e o problema piorando. Se é de zerar ou melhorar, piora. Exatamente. A gente falou lá O que era uma atrás, restauração virou um canal, o que era um canal virou uma Virou- coroa, o que era uma coroa virou implante. virou implante. E aí e o muitas dinheiro vezes vai o cara sair. não tem condição de pagar. E aí fica Né? lá na E mão. tudo É. chegou ao ponto, a esse ponto porque procurou um especialista, um profissional que Não tinha referências, né? Porque quando você tem referências de um profissional, você já sabe mais ou menos como é que ele atua, você não cai tanto no limbo aí, nessa Verdade. bronca. A gente falando lá atrás, você falou que não é barato, né? A profissão de dentista. Você ser dentista, você montar um consultório e entregar todos esses trabalhos, esses procedimentos com qualidade para o cliente que lhe procura, né? Qual seria, assim, a opção de uma pessoa? O que você diria para uma jovem, um jovem que está se formando agora e quer ingressar no mercado da odontologia? Depende muito da área que Você ele já tem fica. quanto tempo no mercado? Foi 2018. São já 8 anos, 7 anos. 6 anos. Né? 6 anos. 6 anos. Já é um bom tempo, uma experiência. Porque eu acabei fazendo aquele negócio projeto JK. 50 anos em 5. Eu fiz 2 especializações ao mesmo tempo e aí por isso eu consegui espremer esse tempo. Então em 6 anos eu tenho 2 especializações e já atuo nas especializações há uns 4 anos aí pelo menos. O que é que eu digo? Sempre procure juntar dinheiro durante a faculdade, se for possível. Tem pessoas que elas já têm dificuldade durante a faculdade de juntar dinheiro. E a realidade depende de cada um, mas uma vez dentro da possibilidade, procurar juntar um dinheirinho enquanto está na faculdade, para poder, quando você sair, você não ficar à mercê das clínicas que não estão nem um pouco preocupadas com pagar o mínimo justo para um profissional, certo? E na maioria das vezes eles pagam um percentual irrisório. Isso, Né? porque imagina, você fazer 5 anos de faculdade, terminar, às vezes a universidade paga, você paga do mês, todo mês certinho, ou então numa universidade pública foi difícil de entrar, difícil de sair, e quando você sai, você está ganhando às vezes mais do que um salário mínimo. Isso eu acho um absurdo. O conceito seria tentar juntar, Isso, guardar e caso não consiga juntar, existem outras opções, que assim que você se forma, você consegue uma remuneração para estudar, que são as opções de fazer mestrado, você recebe bolsa dentro da universidade, e existe a opção de residência, que foi o que eu fiz. O que é que eu pensei? Assim que eu me formasse, eu sabia que eu não queria ir para uma clínica como recém-formada, que eu não ia poder exigir muito, porque tinha um dentista em cada esquina querendo aquela vaga para receber quase nada. Então eu tentei, fazer essa residência, porque a residência é um concurso. Então, durante toda a faculdade, eu montei um currículo, tem um currículo padrão, que é dentro da faculdade, você tem que tirar boas notas, você tem que fazer um negócio extra, um trabalho extra às vezes, você tem que fazer monitoria, tem que não sei o que, um monte de coisinhas para montar um currículo. E quando você termina, você usa esse currículo para passar no concurso interno. E aí, esse concurso dá a possibilidade de você estudar enquanto você trabalha e recebe para isso. Então, a maior dica que eu dou é a residência para um recém-formado que não teria possibilidade financeira de trabalhar e pagar uma pós-graduação. E segundo ponto, não deixar de fazer uma pós-graduação, em hipótese nenhuma. É isso aí, galera. É um conselho de quem já está há 6 anos no mercado, é uma profissional bem conceituada, tem sua própria clínica, graças a Deus, né? E além disso, trabalha em mais de 350 clínicas por todo esse viu? Há pessoas perguntando no internauta, inclusive, qual o nome da clínica? Qual é o nome da clínica? Pode ficar à vontade aí. É @Lumière Estúdio Odontológico, no Instagram. A sua clínica É é Lumière. Lumière. Isso, né? mas o meu Instagram, que eu também atuo em outros locais, é doutora Roberta Gomes. Ótimo. Veja bem, doutor, o nosso tempo está chegando ao fim, né? E então, eu gostaria que a senhora desse, assim, os seus contatos, que já deu aí o Instagram, né? Mas se quiser dar o telefone, Facebook, site, o que tiver, pode ficar à vontade. Dá licença, antes de finalizar, tem pessoas perguntando, um assunto que foi abordado aí para finalizar,
Sobre a linguinha ainda, na situação da cirurgia, quando faz? Quando É faz, necessário? primeiramente, quando está dificultando a amamentação, já é recomendado fazer independente da idade do bebê. Em segundo ponto, se tiver identificado que precisa ser feito, mas ainda está conseguindo mamar antes de começar a introdução alimentar, então antes dos 6 meses, e se já passou desse tempo, o mais rápido possível para não comprometer a fala. Então, eu recomendo nessas 3 situações, o mais rápido que puder identificar. O mais cedo é o mais recomendado. E referente ao tipo de cirurgia, tem pessoas que acham que pode voltar ou ficar normal a língua sem fazer uma cirurgia, é possível? Não, já foi provado que quem tem língua presa é por conta de uma variação anatômica, de uma alteração, que ele é mais curto e não existe uma flexibilidade, né? Que com o tempo você vai levantando e ele vai ficando mais flexível e alongando. Não existe esse alongamento. Então, o recomendado é fazer realmente um processo cirúrgico, fazer aquela remoção desse excesso, dessa língua que ela está mais curta, está mais abaixada, a gente vai remover aquele excesso do freio para poder a língua conseguir fazer o movimento correto, então chegar até lá na frente. E uma última pergunta, no momento, né, que assunto não falta. Não, com certeza, isso aqui é assunto para mais uns 2 ou 3 podcasts. Exatamente, viu, doutora? Vai voltar. Pode me chamar, eu vou. Viu? Agora, referente à finalização da ortodontia, no caso, eu estou fazendo tratamento, o que é que eu vou fazer após a finalização? Vou precisar de alguma coisa? Dentro da ortodontia, a gente faz movimentações nos dentes. Depois que a gente finaliza, imagina, estava todo mundo preso, todo mundo coladinho um com o outro, e aí você remove o aparelho e todo mundo fica solto de novo. Então, não existe nenhum tratamento, na verdade, que você faça e não precise de manutenção. Qual é a manutenção do tratamento ortodôntico depois que finaliza? Manter aqueles dentes na posição que a gente quis, porque senão eles têm a tendência de retornar para a posição que estava. Incrível, né? Então, os dentes eles têm uma memória de posição. Então, se você pegou o dente, tirou ele daqui, botou do outro lado e não botou nada para segurar ele aqui, ele pode não chegar onde ele era inicialmente, mas ele vai aos pouquinhos Se reorganizando para a reorganizando posição natural. a posição que era comum antes, geneticamente pensando, ele estava lá na posição alterada, tá? Então, existe a necessidade de fazer uso de contenções. Contenção é o quê? É algo que vai ser colocado ali para segurar o tratamento do jeito que a gente deixou. Então, a contenção normalmente inferior, ela é fixa, ela é colada atrás dos dentes. Eu uso contenção, não dá para ver, é por trás dos dentes. E a superior, dependendo do caso, ou ela é fixa, também por trás dos dentes, ou ela é móvel, e aí vai diminuindo o uso com o tempo, mas aí de acordo com a recomendação do ortodontista. Doutora, olha, essa nossa conversa eu acredito que vai ajudar muitas pessoas que estão nos assistindo, que vão nos assistir ainda, né? Tirar as dúvidas de muita gente, como tirou algumas minhas também. E como eu já disse aqui, há 2 minutos atrás, isso é um assunto que extenso, que rende, né? Então, provavelmente, a gente vai fazer algumas pesquisas com os nossos seguidores e as perguntas que eles tiverem, as dúvidas que eles tiverem, a gente vai lhe convidar para você voltar aqui outra vez, ok? Combinado. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigada. Dê aí os seus contatos, fale o que você quiser, tá aí, você tem 2 minutos para a gente encerrar isso aqui. Atualmente, os meus principais contatos para poder conseguir fazer consultas e avaliações comigo é através do Instagram, tá? Lá no Instagram tem um link que consegue ter acesso ao WhatsApp e o número do WhatsApp é o 819-9613-2401. Lá você pode entrar em contato com o auxiliar, que ela vai direcionar e vai ver qual é a sua necessidade e vai conseguir dar todas as orientações de acordo com o que você está buscando. Se for um paciente adulto buscando ortodontia, pode falar por lá. Se for uma paciente infantil querendo uma consulta, que tem medo, ou então que precisa fazer já um procedimento como a língua presa, tem um filho que está há 1 semana, não consegue mamar, qual seria a orientação? Uma avaliação. Então você pode falar lá pelo WhatsApp ou pelo número que eu falei, 819-9613-2401, ou pelo Instagram, que você pode ou falar pelo direct ou pelo link lá que dá nesse WhatsApp que eu falei para vocês. Ótimo, esses contatos a gente vai colocar no link, esses links, né, vai colocar na descrição desse nosso conteúdo, certo? Perfeito. E mais uma vez, muito obrigado pela presença, pelo papo informativo, né? Eu queria agradecer aqui a todos que estão nos assistindo agora
e dizer o seguinte: na próxima semana a gente vai estar com mais um conteúdo aqui, um assunto diferente, um assunto de informação, ou então de motivacional, ou até um papo, sei lá, de boteco, um papo musical, qualquer coisa. Então nos aguarde. E até lá, se Deus quiser, até a próxima.